Por que a paz na Ucrânia é muito importante para o Brasil? Sabemos que na segunda-feira, 24 de março, aconteceu uma importante reunião, negociação unilateral entre Estados Unidos e Rússia na capital Riad, da Arábia Saudita. E nessa reunião contou com a presença de delegações da Rússia e dos Estados Unidos intermediadas pela Arábia Saudita. E o debate principal foi um possível cessar-fogo, não necessariamente o fim da guerra, mas um cessar-fogo por um tempo limitado, de 30 dias ou menos, já que a própria Rússia declarou abertamente que não estaria disposta a fazer um acordo prolongado acima de 30 dias. Nessa reunião, ela durou impressionantes 12 horas, com algumas pausas ali para sintonizar e alinhar algumas discussões entre cada delegação e assim o pessoal também se alimentar, porque ninguém é de ferro. Então a integridade dessas discussões, dessas negociações ainda permanecem em segredo e provavelmente todo o conteúdo, o teor dessa discussão será repassado para os seus respectivos líderes e também chefes de Estado, por exemplo, Sergei Lavrov, não de Estado, mas de relações exteriores, como Sergei Lavrov, da Rússia, e Marco Rubio, dos Estados Unidos, e assim todo um filtro e detalhes serão repassados para os respectivos líderes, como Putin e Trump. Então, o que temos nesse momento são alguns fatos que foram discutidos na mídia e repassados por jornalistas que estiveram presentes nessa reunião. E o que sabemos são conteúdos extremamente importantes e ricos em detalhes, no sentido de termos um norte, de fato, do que aconteceu nesse debate. E de acordo com as primeiras informações que temos disponíveis, inclusive eu divulguei no meu site areamilitar.com, essas negociações elas estão agora, e foram discutidas, centradas na segurança da navegação do Mar Negro. E quais foram as intenções dessa discussão, desse tipo de discussão? Primeiramente, foi uma demanda do próprio Vladimir Putin, pelo que sabemos até então. Por quê? O que isso significa? A Casa Branca ela busca um cessar-fogo para proteger o fluxo de navegação pelo Mar Negro. Inclusive hoje tivemos ali, interessante, né, até abordar sobre isso, mas que o Mar Negro ele se tornou uma espécie de perímetro proibido de navegação e também de sobrevoo, seja da Rússia, seja da Ucrânia e de qualquer nação, principalmente dos Estados Unidos. Inclusive, meses atrás tivemos diversos incidentes no passado, com aeronaves se chocando ali no sentido de entrar em atritos aéreos com aeronaves da Rússia, com uma aeronave remotamente controlada dos Estados Unidos caindo na região. E teve também um incidente envolvendo uma aeronave da Rússia, que pousou com segurança, mas houve diversas tensões muito grandes que poderiam colocar de frente a frente a Rússia e os Estados Unidos em uma batalha de uma terceira guerra mundial. Só que havia também um acordo de grãos que dava a possibilidade tanto da navegação ucraniana, navegação também da Rússia, fazerem o seu fluxo marítimo comercial por essas bandas até a região de Bósforo e Dardanelos, onde a Turquia, através de uma grande convenção, ela detém o monopólio e a autorização, ela pode liberar ou não navios ali na região, mediante, através desse acordo, uma inspeção geral para ver se está entrando ou saindo armas de diferentes tipos para a Ucrânia ou para a Rússia. Então houve esse acordo de grãos que foi intermediado pela própria Turquia no início do conflito, que se estendeu apenas uma vez, mas ali
Putin decidiu que não haveria a extensão deste acordo por conta de um ataque da Ucrânia usando equipamentos ocidentais nas regiões da Crimeia. É claro que Putin ficou furioso com essa situação. Mas então no Mar Negro, como havia dito, se tornou uma situação muito insegura, um perímetro muito inseguro para navios e aeronaves de diferentes nacionalidades, inclusive da própria Rússia. E o próprio Kremlin divulgou que qualquer tipo de ativo ali seria abatido independente da nacionalidade, inclusive até mesmo dos Estados Unidos, na época governados por Joe Biden, o velho Joe Biden. Então, de fato, se um acordo nesse momento for reativado, visando exclusivamente, não vou falar, citar e entrar no mérito de outras discussões, tá? Eu estou citando exatamente aqui uma situação que beneficiará o Brasil, tá? Então, por isso que esse vídeo não é curto, é um vídeo extremamente explicativo, por isso eu exijo atenção redobrada de vocês. Então, é questão do Mar Negro, porque se ela for reativada, a Rússia ela exportaria os seus produtos agrícolas e fertilizantes por essa região, obtendo também automaticamente alívio das sanções impostas por países ocidentais, como Estados Unidos, que favorecerá o quê? O escoamento de grãos também para a Ucrânia. A Ucrânia também vai fazer o escoamento de seus produtos que estão sendo estocados em silos, e poderia também alavancar a própria economia deficitária de guerra da Ucrânia. E quais seriam, então, quais países e regiões seriam beneficiados com esse acordo de grãos, o acordo, vamos dizer assim, de fluxo de navegação do Mar Negro? Primeiramente, sem dúvida alguma, a própria Federação da Rússia. A Rússia, hoje, ela é uma grande exportadora-chave de fertilizantes à base de potássio, fosfato de diamônio e também de monoamônio, como o DAP e o MAP. Inclusive, eu já falei isso em vídeo anterior. E corresponde ali a cerca de 15% de toda a participação do mercado global de fertilizantes. Então, não é uma simples situação, mas uma situação que, após o conflito, derrubou o mercado de fertilizantes e também agrícolas em todo o planeta. Por exemplo, só de ureia, a Rússia ela é responsável por 20% de toda a participação no mercado global. E principalmente do MOP também, que corresponde a 30% de toda a participação global. Mas o que é o MOP? É a exportação nada mais e nada menos de amônia, o muriato de potássio. Que também, junto nesses 30%, tem a exportação de amônia e do muriato de potássio, que é o MOP. Então, um acordo, novamente, de livre circulação de mercadorias marítimas, não digo a circulação aérea na região, abrindo espaço aéreo, isso provavelmente já foi descartado porque ainda apresenta um risco muito grande para o conflito, para ambas as nações, que poderiam ser confundidos, qualquer ativo aéreo, com um ativo inimigo e assim problemas muito graves poderiam acontecer, como por exemplo, abater uma aeronave civil, uma aeronave de passageiros comerciais, que poderia, sem dúvida alguma, causar uma comoção internacional e um problema muito grande para todas as partes, principalmente para os Estados Unidos, que seriam um dos responsáveis também por esse acordo. Então, a princípio, a Rússia ela se beneficiaria muito dessa situação. E segundo, quem vocês acham que se beneficiariam de um acordo de fluxo comercial como esse, fluxo marítimo, e que provavelmente seria um grande acordo, a princípio que daria margem para um cessar-fogo de dias, é claro, não prolongados. Quem vocês acham? Antes de eu falar sobre o segundo país e também os benefícios que ele receberia, eu peço gentilmente para se inscrever aqui no canal, ativar o sino de notificação, que está ajudando muito na continuidade aqui do meu trabalho no YouTube. Também peço para entrar em minha loja de camisetas através do site umapenca.com/área-militar e, se for possível, fazer qualquer doação, qualquer contribuição através da chave Pix,
canal ariamilitarov@gmail.com. Por isso que eu peço, por conta do quê? Um dos motivos é que, infelizmente, a monetização do canal foi restringida pelo YouTube por conta da sensibilidade dos assuntos aqui. E então o segundo país, né, posso até colocar segundo e já colocar um terceiro ali junto, né, desse balaio, os Estados Unidos e a Ucrânia. Por exemplo, só os Estados Unidos, mesmo nesse conflito e ajudando a Ucrânia a se armar e lutar contra a Rússia, os americanos, eles importaram da Rússia uma quantidade muito importante de fertilizantes na casa de 1,3 bilhão de dólares durante o ano passado inteiro. E isso é uma estatística e um dado importante, um dado oficial do Banco de Dados Comtrade das Nações Unidas sobre comércio internacional. Então aqui não tem nenhuma manipulação de número, é um número oficial, como sempre trago para vocês, números oficiais e números corretos. E os Estados Unidos, eles proibiram sim as importações de petróleo da Rússia em março de 2022, um mês depois ali quase que essa guerra começou, e esses acordos existentes terminariam, por exemplo, na verdade essas sanções terminariam com uma aproximação novamente dos Estados Unidos com a Rússia, que poderia beneficiar uma nova relação de mercado com os russos, abrindo mercados de exportação, como por exemplo de petróleo, como de fertilizantes, expandindo esse comércio bilateral, que foi muito importante nos anos anteriores, mas que agora está com um problema muito grande por conta do conflito. E há uma questão também de melhorar esse poder de compra interno dos Estados Unidos, porque quando a guerra começou, houve uma diminuição da oferta de matérias-primas para a produção de alimentos em todo o mundo, principalmente nos Estados Unidos. A questão do setor energético entrou em crise, os preços se elevaram, o galão de combustível nos Estados Unidos se elevou, na Europa também, trouxe aumento do preço dos fretes, aumento do preço das mercadorias. E o que aconteceu? O poder de consumo dos americanos caíram. E os americanos estão acostumados com um poder muito grande de consumo, porque o dólar é muito forte e eles não estão acostumados com isso. Tem empresas de alto posto que praticamente empregam 300 pessoas num posto inteiro, entendeu? Em um único posto, perdão. E eles não estão acostumados com uma diminuição do poder de consumo, e isso trouxe o quê? Uma impopularidade para Joe Biden, e que foi refletida, sem dúvida alguma, nessas eleições que aconteceram no ano passado. E também os Estados Unidos tiraram a Rússia do sistema de pagamento global SWIFT, que dava, na verdade, às empresas russas, principalmente uma empresa do Banco Agrícola Russo, esse comércio no exterior, né? Que poderia receber dinheiro de pagadores, também de distribuidores e fornecedores, de uma forma muito ágil e rápida, não precisando entrar em questões, por exemplo, com a China, fazendo ali um uso acelerado de criptomoedas, uso de bitcoins como reserva ou como transação, porque você tem sim um pequeno rastreamento, só que são situações mais complexas que, mesmo utilizando criptomoedas, essas sanções que foram impostas contra a Rússia poderiam também refletir em sanções contra empresas que realizam empresas ocidentais que realizam comércio com a Rússia mediante não uso tradicional de meios comerciais como SWIFT ou outros bancos internacionais, mas sim usando a criptomoeda. Então, esse jeito de burlar o sistema, as sanções americanas, também poderiam ser ruins para as próprias empresas americanas, entre outras, de outros países, que tentariam burlar esse sistema. Então, um dos motivos da Rússia se reaproximar dos Estados Unidos e tentar ali um acordo seria voltar o SWIFT para o Banco Agrícola da Rússia, que é ali um nome bem difícil, né, de falar, mas é o Rossbank, que é um banco agrícola
da Rússia. Isso seria fundamental para a normalização do comércio, no fluxo comercial no Mar Negro, tanto para a Ucrânia quanto para a Rússia. E qual que é o terceiro país que se beneficiaria, sem dúvida alguma, com tudo isso? E eu já cantei a bola, o próprio Brasil. Para vocês terem ideia, a Rússia ela responde sozinha por 23% das importações brasileiras de fertilizantes, somando ali algo em torno de 15,2 bilhões de dólares, na casa dos 78 bilhões de dólares só em 2022. E em 2022, Jair Bolsonaro, então presidente do Brasil, ele prevendo uma crise muito grave com os mercados globais, os setores energéticos, principalmente de diesel, fertilizantes e setor do agronegócio. Ele foi até a Rússia, conversou com Putin e assim eles decidiram estender alguns contratos e manter o fornecimento de fertilizantes para o Brasil por longos períodos, o que isso contribuiu com a estabilidade do preço aqui do Brasil e a estabilidade comercial entre as partes. Isso foi muito bom, porque o Brasil é um dos principais fornecedores de alimentos para todo mundo. Sem o Brasil, o mundo não é o mesmo, o mundo sofre e as consequências são graves, são gravíssimas. E assim a soja, por exemplo, aqui no Brasil, é o principal grão, o principal elemento no setor da agricultura que recebe fertilizante. Por exemplo, somada com o milho, somada com a cana-de-açúcar e o algodão, essas 4 culturas extremamente diversificadas e importantes para o Brasil absorvem mais de 90% de toda a importação de fertilizantes em solo sagrado da agricultura brasileira. Então, dados de 2021 mostram que o valor importado em fertilizantes da Rússia é quase 70% maior do que o segundo colocado nesse setor de importação, que é a China, de onde importamos 2,1 bilhões em fertilizantes, com dados oficiais de 2021. Então, o fim da guerra, a retomada da normalidade, não precisa ser de forma momentânea, mas progressiva, como está acontecendo nesse momento. Então, essa volta da normalidade no mercado global, no mercado econômico, no mercado de energético, no mercado de grãos, no mercado agrícola, somada também à questão de energia, tanto da Rússia quanto da Ucrânia, é extremamente importante para a estabilidade do Brasil. E é claro, para todo mundo, porque um Brasil bem é um mundo melhor. Um Brasil produtivo em alimentos é um mundo que come melhor e com melhor qualidade. Então é preciso a gente entender que essas negociações, hoje acontecendo em Riad e que vai acontecer agora com a Ucrânia, porque de um lado conversa, do outro também tem que ter conversa, tem que ter a participação da Ucrânia. As negociações elas são extremamente importantes. Então, mesmo que haja divergência entre as partes, mesmo que não se cheguem nesse momento a um acordo, essas discussões em si, esse debate é um ganho assim enorme, porque houve ali quase 3 anos de guerra e 3 anos de pessoas caladas que não se manifestaram para se sentar à mesa de negociação e assim estimularem e colocarem na mesa as suas diferenças, as suas demandas e se chegar ali a um acordo, ou pelo menos um esboço de um acordo. E Joe Biden se manteve afastado junto com a Europa, incentivado pelos líderes europeus, empurrando Zelensky para um isolacionismo muito grande para não se sentar à mesa de negociação com a Rússia. E o Brasil, ele não faz parte dessa guerra. O Brasil ele não está acoplado e não está do lado desse conflito. E hoje o Brasil, o povo brasileiro, já sofre muito com as consequências econômicas e políticas internas, como a guerra comercial, uma guerra de imposto, uma guerra fiscal, que o brasileiro ele está exposto nesse momento. É o brasileiro que está sendo metralhado, não é o europeu aqui dentro do Brasil. Então, isso está afetando o poder de consumo, está afetando o bolso do brasileiro, a inflação crescendo cada dia. Tivemos ali uma alta do IPCA, da inflação, do índice de inflação do Brasil
no mês passado, que teve ali um dos piores momentos, e é claro que isso afetou toda a estabilidade da sociedade e as famílias que não têm dinheiro suficiente para comprar comida suficiente e colocar na mesa. E o agronegócio, ele é responsável por 23,8% do PIB brasileiro. Isso não é brincadeira. Com destaque aqui para a safra agrícola de 2022 e 2023, que foi estimada em 322,8 bilhões de toneladas. Então, essa é importante do agronegócio, que vira e mexe está sendo ali metralhado por um governo que é um governo que não pensa no futuro, é um governo que não está preocupado com a estabilidade do país, mas sim com o próprio bolso e com a própria liderança de poder político. Então, sem fertilizantes e sem insumos estrangeiros, certamente o Brasil ficaria à mercê, ficaria à deriva. Imagina o Brasil sem quase 24% do PIB, da agricultura, do agronegócio. Imagina a situação, o caos que ocorreria, que aconteceria aqui no país, as prateleiras vazias, baixo poder de consumo e o mundo passaria fome, porque o Brasil, como eu já havia dito, é um dos grandes exportadores de alimentos globais. Então, o país tem sim capacidade, tem sítios minerais que poderiam ser explorados para se ter fertilizantes em abundância aqui no país, mas infelizmente existem leis terríveis, leis que protegem essas terras e inclusive de setores indígenas, que são, ao meu particularmente, uma falha da lei, uma falha da justiça que proíbe a exploração dessas terras, que uma exploração cordial, uma exploração responsável, sem dúvida alguma, poderia tornar o país autossuficiente, independente e alavancar a economia do Brasil no setor agropecuário, no setor de agricultura e também de fertilizantes e minerais. Espero que tenham gostado deste vídeo. Não deixe de se inscrever aqui no canal, ativar o sino de notificação. Visite a minha loja de camisetas através do site umapenca.com/área militar. Obrigado pela sua presença e, se possível, doe qualquer valor para o meu Pix, canal areamilitaroff@gmail.com. Até o próximo vídeo aqui no canal.